Seção 5. Do reajustamento do valor do benefício. Artigo 40. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real da data de sua concessão. Parágrafo 1º. Os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados anualmente na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Parágrafo 2º. Os benefícios com renda mensal superior a um salário mínimo serão pagos do primeiro ao quinto dia útil do mês subsequente ao de sua competência, observada a distribuição proporcional do número de beneficiários por dia de pagamento. Parágrafo 4º. Os benefícios com renda mensal no valor de até um salário mínimo serão pagos no período compreendido entre o quinto dia útil que anteceder o final do mês de sua competência e o quinto dia útil do mês subsequente, observada a distribuição proporcional dos beneficiários por dia de pagamento. Parágrafo 5. Para efeitos dos parágrafos 2º e 4º, considera-se dia útil aquele de expediente bancário com horário normal de atendimento. Parágrafo 6º. Para os benefícios que tenham sido majorados devido à elevação do salário mínimo, o referido aumento deverá ser compensado no momento de aplicação do disposto no parágrafo 1º, de acordo com normas a serem baixadas pelo Ministério da Previdência Social. Artigo 41. O valor mensal do abono de permanência em serviço, do auxílio suplementar e do auxílio acidente será reajustado na forma do disposto no artigo 40 e não varia de acordo com o salário de contribuição do segurado. Artigo 42. Nenhum benefício reajustado poderá exceder o limite máximo do salário de benefício na data do reajustamento, respeitados os direitos adquiridos, nem inferior ao valor de um salário mínimo. Parágrafo único. O auxílio acidente, o abono de permanência em serviço, o auxílio suplementar, o salário família e a parcela a cargo do regime geral de previdência social dos benefícios por totalização concedidos com base em acordos internacionais de previdência social poderão ter valor inferior ao do salário mínimo. Seção 6 dos benefícios. Subseção 1 da aposentadoria por incapacidade permanente. Artigo 43. A aposentadoria por incapacidade permanente, uma vez cumprido o período de carência exigido quando for o caso, será devida ao segurado que, em gozo ou não de auxílio por incapacidade temporária, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade, que lhe garanta subsistência, que lhe será paga enquanto permanecer nessa condição. Parágrafo 1º. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente dependerá da verificação da condição de incapacidade por meio do exame médico pericial a cargo de perícia médica federal, de modo que o segurado possa, às suas expensas, ser acompanhado por médico de sua confiança. Parágrafo 2º. A doença ou lesão de que o segurado já era portador, ao filiar-se ao RGPS, não lhe conferirá o direito à aposentadoria por incapacidade permanente, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Artigo 44. A aposentadoria por incapacidade permanente será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária, ressalvado o disposto no parágrafo 1º, e consistirá em renda mensal decorrente da aplicação dos seguintes percentuais incidentes sobre o salário de benefício, definido na forma do disposto no artigo 32. Inciso 1. 60%, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição, que exceder o tempo de 20 anos de contribuição.
para os homens e 15 anos de contribuição para as mulheres. Inciso 2. 100% quando a aposentadoria decorrer de: a linha A, acidente de trabalho; a linha B, doença profissional; a linha C, doença do trabalho. Parágrafo 1º. Na hipótese de a perícia médica inicial concluir pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por incapacidade permanente será devida. Inciso 1. Ao segurado empregado, a contar do 16º dia do afastamento da atividade, ou a partir da data da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de 30 dias. Inciso 2. Ao segurado empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso, especial ou facultativo, a contar da data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de 30 dias. Parágrafo 2º. Durante os primeiros 15 dias de afastamento consecutivos da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário. Parágrafo 3º. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, inclusive quando precedida de auxílio por incapacidade temporária, concedido na forma prevista no artigo 73, fica condicionada ao afastamento do segurado de todas as suas atividades. Artigo 45. O valor da aposentadoria por incapacidade permanente do segurado, que necessitar da assistência permanente de outra pessoa, será acrescido de 25%, observada a relação constante do anexo 1. Inciso 1. Devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal. Inciso 2. Recalculado, quando o benefício que lhe deu origem for reajustado. Parágrafo único. O acréscimo de que trata o caput cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporado ao valor da pensão por morte. Artigo 46. O segurado aposentado por incapacidade permanente poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º, e sob pena de suspensão do benefício. Parágrafo 1º. Observado o disposto no caput, o aposentado por incapacidade permanente fica obrigado, sob pena de suspensão do pagamento do benefício, a submeter-se a exame médico pericial pela Perícia Médica Federal, a processo de reabilitação profissional a cargo do INSS e a tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. Parágrafo 2º. O aposentado por incapacidade permanente que não tenha retomado a atividade estará isento do exame médico pericial de que trata este artigo. Inciso 1. Após completar 55 anos de idade e quando decorridos 15 anos da data de concessão da aposentadoria por incapacidade permanente ou do auxílio por incapacidade temporária que a tenha precedido, ou, inciso 2, após completar 60 anos de idade. Inciso 3. A isenção de que trata o parágrafo 2º não se aplica quando o exame tem as seguintes finalidades. Inciso 1. Verificação da necessidade de assistência permanente de outra pessoa para a concessão do acréscimo de 25% sobre o valor do benefício, nos termos do disposto no artigo 45. Inciso 2. Verificação da recuperação da capacidade laborativa por meio de solicitação do aposentado que se julgar apto. Inciso 3. Subsídios à autoridade judiciária na concessão de curatela, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 162. Parágrafo 4º. O aposentado por incapacidade permanente, ainda que tenha implementado as condições de que trata o parágrafo 2º, será submetido a exame médico pericial de que trata esse artigo, quando necessário para apuração de fraude. Parágrafo 5. O segurado com síndrome de imunodeficiência adquirida AIDS fica dispensado da avaliação de que trata o caput, observado o disposto
nos parágrafos 3º e 4º. Parágrafo 6º. A Perícia Médica Federal terá acesso aos prontuários médicos do segurado registrados no Sistema Único de Saúde SUS, desde que haja anuência prévia do periciado e seja garantido o sigilo sobre seus dados. Parágrafo 7º. O atendimento domiciliar e hospitalar é assegurado pela Perícia Médica Federal e pelo Serviço Social ao segurado com dificuldades de locomoção quando o seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, lhe impuser ônus desproporcional e indevido.